Olá pessoas, bem-vindos e bem-vindas ao Vives. Eu sou a Vivi Maurei e nesse podcast compartilho algumas reflexões sobre livros, filmes e séries, cultura pop, tudo que não consigo colocar no Substack. Além de falar um pouco sobre a vida como imigrante brasileira vivendo em Portugal. Pessoas lindas, eu acho que essa foi a semana mais difícil para decidir o episódio de hoje, desde que eu comecei o podcast ano passado. Eu tô aqui num limbo esse mês, eu nem sei porquê. E não é falta de tema ou de estímulo intelectual, porque eu tô lendo e vendo coisas muito interessantes, adoraria falar sobre todas elas, mas talvez seja justamente esse o problema, a quantidade exacerbada de informação e de notícia e reflexões que são provocadas por conta disso tudo. Eu confesso que eu tô até meio cansada. Tem também outras coisas, a minha autoestima caiu um pouquinho, o luto veio com mais força, tem uma coisa que não sai da minha cabeça, que é, eu tô sempre adiantada nos lugares, né? Eu chego 20, 40 minutos antes para qualquer coisa. E o único momento da minha vida que realmente importava eu ter chegado antes, não aconteceu. Porque minha mãe morreu antes de eu chegar no Brasil, né? E eu sei que eu não tenho culpa, nem controle de nada disso, mas sei lá, isso tem ficado comigo, por qualquer que seja o motivo. E talvez, eu tô achando que é uma nova fase do luto, vai entender. Bom, sexta-feira foi o 25 de abril, aqui em Portugal, é uma data super importante, marca a Revolução dos Cravos, quando militares e civis derrubaram, na teoria sem derramamento de sangue, a ditadura salazarista, que por quase meio século dominou Portugal. É o feriado da Liberdade, é um dia muito bonito, as pessoas levam cravos e seus cartazes para descer no desfile da Avenida da Liberdade, para reforçar a importância que é ter uma democracia e a própria liberdade do indivíduo. E eu confesso que eu não sou a melhor pessoa para falar sobre história ou sobre essa história da Revolução do 25 de abril em específico, então eu resolvi trazer aqui minhas confabulações sobre liberdade. Porque eu fico pensando, mais uma vez na velha semântica, se ainda sabemos o que essa palavra quer dizer, aquele velho ditado, o que é liberdade quando ninguém mais nos prende, mas seguimos com medo de sair do lugar? Porque é estranho pensar, de forma fria mesmo, no que a liberdade significa para cada um de nós, né? Destrinchar cada pedaço do que é ser livre, do que vem com essa tal liberdade. A condição de ser livre, de participar, de poder decidir coletivamente, seja nos tempos da Grécia, ou hoje, ou individualmente, quando foi puxada essa ideia nos tempos do iluminismo, ou até mesmo em tempos modernos com o que significa liberdade de expressão, de culto, de movimento. E às vezes eu me pergunto se a visão prática da liberdade não chega a ser um tanto opressora, porque eu acho que simplificar o que a liberdade significa acaba nos levando a confundir o direito de ser livre com uma autoexploração, uma autotortura. Essa ideia maçante de que todos nós podemos ser o que a gente quiser, viver a nossa melhor versão, trabalhe com o que ama e nunca mais trabalhe um dia na vida, sabe? Aí eu acho que liberdade virou sinônimo de produtividade. É livre quem tem tempo, dinheiro, saúde? É livre quem pode ter o privilégio de dizer não quero fazer nada hoje? É livre quem pode permanecer calado diante de circunstâncias desumanas? Eu fico pensando na ideia do que é natural. Se a gente nasce bom ou mal, ou a vida nos transforma, sabe essa ideia? Então a liberdade, ela é um direito humano, mas me parece que a gente não sabe vivê-la sem a prática. Como se a gente precisasse de uma rotina de reflexão sobre a liberdade que nós temos e vivemos, e o que ainda não condiz com esse conceito e o que precisa ser mudado para que sejamos de fato livres. Tá muito confuso? É que eu estou tentando aqui achar, eu acho que a gente precisa repensar onde que a gente tem liberdade no mundo e no nosso país, por exemplo, em termos políticos e tal, mas também onde nasce e morre a nossa liberdade interna. Se nós precisamos nos libertar de algo que nos prende, ou que talvez estejamos livres, mas não usufruímos disso porque estamos com algum medo. Se temos a liberdade de nos construir, de mudar, de agir, nós devemos isso a nós mesmos. Se somos livres para ter memória e para assumir responsabilidades, nós temos mais liberdade do que muitos. E toda essa ideia da liberdade hoje,
É você ter o direito de fazer escolhas sem coerção externa. O Estado tem que garantir que a gente não seja preso, punido ou silenciado, whatever, pelas nossas opiniões ou nosso estilo de vida, desde que dentro das leis, é claro. E óbvio que eu poderia aqui continuar esse parágrafo para falar mal sobre leis locais, dependendo do local, e que nem sempre expressam o direito humano, a liberdade, propriedade, etc, etc. Mas de fato é problemático, né? Quando qualquer coisa pressupõe que todos nós temos a mesma condição de exercer essa liberdade. E a gente sabe que não é assim. É a mesma coisa com meritocracia. Não existe. A questão é, e eu tô dando muita volta aqui, mas deixa eu tentar focar. O que eu queria falar é que antes a gente tinha uma opressão externa de não pode fazer isso, o rei é que manda, tem que obedecer essa autoridade, blá blá blá. O rei aqui eu botei, né, como figura. Mas pode inserir qualquer coisa. Ditador e etc. E agora, em países teoricamente livres, onde nós podemos escolher o que a gente quer fazer, quem a gente quer ser, a opressão, me parece, vir de dentro. Também, né? Não vamos falar da opressão externa que ainda existe, mas eu tô falando aqui, como meu podcast é filosófico, eu tô puxando aqui pra opressão de dentro. É aquela ideia de, uau, eu posso tudo, então por que eu não consigo? Parece até que a liberdade não é sobre um direito de escolha, mas uma exigência de sucesso, de autossuperação, de felicidade plena, aquele papo idiota de coach, você pode ser o que você quiser, blá. À primeira vista, tudo parece lindo, é empoderador, né? Mas no fundo, eu acho que pode acabar virando um fardo, porque se você não é bem-sucedido, feliz, criativo e tá em forma, corpão de praia e tal, whatever that means, a culpa é só sua, afinal, você é livre. A liberdade virou uma pressão para performar o tempo todo. Mas que diabos! E por que essa ideia de liberdade como ser o que quiser acabou se tornando o que se tornou? Eu me pergunto. Capitalismo tardio? Onde a galera se vê como um projeto a ser constantemente aprimorado? Cultura pop de autoajuda que pega nesse conceito e enfeita com frases de efeito e promessas de plenitude? Internet, mídias sociais, onde todo mundo parece estar vivendo a melhor versão de si e que faz com que você se compare o tempo todo com o outro? Eu não sei, mas não é bizarro? Cara, eu tô fazendo meu último curso de MBA de Publishing, antes do projeto final. Eu acabei de voltar de uma viagem de Bruxelas, que fiz na Páscoa, que foi incrível, e que eu ganhei de aniversário dos amigos do trabalho, e eu vi muita coisa bacana. Eu tô lendo 3 livros ao mesmo tempo, eu comecei a ver Severance, que é uma série super interessante, e eu tenho ideias aqui ilimitadas para trazer no podcast, mas o que escolher? Não, mas brincadeiras à parte. O que eu quero dizer é que eu tenho liberdade de ter 1000 opções e de escolher o que falar e o que fazer. Eu tenho o privilégio de dizer não e sim, mas constantemente eu sou bombardeada com a pressão de poder dizer não às coisas, essa impressão de que se pode dizer não às coisas, mas acabar tendo que dizer sim, porque uma nova meta surge a cada instante. A gente tem que trabalhar com propósito, amar intensamente, ser original, produtivo, saudável e ainda dormir 8 horas. Isso é exaustivo. E eu acabo voltando para o assunto do episódio do não pensamento da Le Guin, ou até mesmo outros aqui que eu já falei sobre a gente tentar otimizar sempre o tempo e tratar o tempo como algo a ser monetizado. É desesperador. Então, eu fico aqui com a reflexão de que é óbvio, é claro que eu quero liberdade, eu tenho esse privilégio de viver num lugar livre, mas eu quero também a sabedoria para viver uma liberdade que não seja confundida com performance perfeita, porque afinal, isso é só mais uma ditadura, seja do corpo, da economia atual, de um monte de coisa, mascarada de liberdade. E vocês, meus caros ouvintes e minhas caras ouvintes, o que é liberdade para vocês? Vocês se sentem verdadeiramente livres? Praticam essa liberdade? Até o próximo episódio.